Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live e hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo. Nós vamos falar sobre os florais de Bach. Eu estou até aqui com vamos dizer assim, o meu pacote, né? Com os florais que eu tenho, todos eles, e que eu uso e que eu também demonstro nos meus cursos, mas estou aqui então para mostrar que você pode ter a opção de ter todos os florais, ou você pode ir pedindo para manipular na farmácia conforme a necessidade. Tudo bem, Elaine? Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu vou colocar aqui o meu contato. E vou fixar para que depois, se alguém quiser me mandar um WhatsApp, pedir alguma informação, pedir algum material, fica tranquilo. Aí eu já encaminho depois da live, amanhã, no mais tardar, eu já mando o material conforme a gente for conversando aqui. Então, o assunto dos florais de Bach, ele é muito interessante porque ele pode nos ajudar ao longo da nossa vida, nas mais diversas situações, pode ajudar nós podemos ajudar as pessoas que nos estão próximas, nossos parentes, nossos amigos, e também é uma excelente oportunidade de quem gosta desse tipo de trabalho tornar-se um terapeuta. A entrada para a terapia através dos florais de Bach é muito gratificante. Foi o primeiro curso que eu fiz de terapias, foram os florais de Bach, no ano 2000, e confesso para vocês que é maravilhoso. Você começa a entender o que são essas terapias integrativas, e com os florais de Bach isso fica bastante claro para a gente como que isso age no nosso organismo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre quem era o Dr. Bach. Então, o Dr. Bach, eu vou colocar aqui meus florais, vou guardar para cá. Então, o Dr. Bach, médico inglês, ele nasceu em setembro de 1886 e ele, então, quando ele terminou o segundo grau, ali com os seus 16 anos, ele ajudava o seu pai. E ele começou a perceber que muitas pessoas faltavam ao trabalho por conta de algumas doenças. E ele resolveu que ele queria fazer medicina. Com 26 anos, ele então tornou-se médico, começou a fazer atendimento. Dr. Bach sempre foi um médico muitíssimo bem sucedido. Isso é importante. Ele foi bacteriologista, ele foi um patologista, ele se formou em saúde pública e ele trabalhava então com as pessoas, mas ele questionava muito a medicina. Imagina que naquela época ele já pensava assim. Eu estou falando aí 1930 por aí, né? Ele já dizia assim, antes até, porque ele até trabalhou na Primeira Guerra Mundial. Mas então no início do século passado ele já dizia assim: um dia a medicina vai ser tão cara, tão cara, tão cara, que as pessoas não vão ter acesso. Imagina só, né? Se ele vivesse hoje, como é que ele ia ser? Que ele ia pensar? Que hoje a gente sabe a quantidade de exames que tem que ser feitas e tudo mais para se chegar a um diagnóstico, para começar a tratar. Hoje os medicamentos são caríssimos. E aí ele pensou que ele queria fazer algum método de autocura, em que a própria pessoa pudesse se tratar. Em que a pessoa pudesse, então, ao longo da vida, ela ir se tratando e ela poderia, então,
manter a sua saúde, sem precisar, né, de procurar por métodos, medicamentos caros que muitas vezes as pessoas ainda hoje, né, principalmente hoje, não têm acesso. Com 31 anos, ele ficou doente, então ele fazia lá os atendimentos dele, ele trabalhava, ele tinha laboratórios, ele trabalhava em hospitais, foi trabalhar no hospital de homeopatia. Com 38 anos, ele teve uma hemorragia estomacal e os médicos então disseram para ele que ele ia ter no máximo 3 meses de vida, tá? Então, como diz lá na biografia dele, ele não aceitou isso, e aí ele foi se dedicando mais ainda aos seus estudos. Quando ele esteve na guerra, ajudando lá a tratar os soldados doentes, ele começou a observar que cada pessoa tinha um tipo de personalidade, e que era esse tipo de personalidade que ou ajudava ou atrapalhava para a pessoa se recuperar da doença. Então, o que acabava acontecendo? Ele começou a perceber que as pessoas tinham alguma personalidade que levava e causava doenças. Então, ele começou a estudar isso mais a fundo, deixou tudo que ele tinha. Então, deixou lá os hospitais onde ele trabalhava, ele tinha 2 laboratórios, ele tinha um consultório no lugar mais caro de Londres, que ele tinha uma clientela enorme. Ele deixou tudo isso, então, e foi para Gales para estudar, né? Depois, mais tarde, então, ele foi para Mont Vernon, que é o local onde ele morreu, e que é essa casinha, né, que a gente sempre vê quando fala do Dr. Bach, entra em qualquer site, entra no Google, a gente sempre vê essa casinha. E eu tive a oportunidade de conhecer a casinha do Dr. Bach. A gente chama de casinha porque ela é muito pequenininha, muito engraçadinha, muito delicada. Mas eu tive a oportunidade de conhecer, eu estava em Londres, estava com meu marido, a gente estava numa excursão, e a ideia da excursão era ir visitar o Castelo de Windsor, onde depois casou lá o príncipe, que eu até esqueci, o príncipe mais novo lá, o irmão do William, o Harry. E o pessoal ia lá visitar o Castelo de Windsor. Aí eu falei para o Miguel assim, eu prefiro ir lá conhecer a casa do Dr. Bach. Eu já nem imaginava onde era, não sabia. Sabia que era próximo, os arredores de Londres, mas também não sabia como chegar lá. Aí a guia nos passou, então eu lembro que a gente tinha que pegar assim, um metrô do hotel até uma estação mais central, depois aquela estação para uma outra estação, depois pegar um trem, depois do trem nós pegamos um ônibus, e depois do ônibus nós ainda fomos um pedaço de táxi para facilitar a nossa chegada até lá, porque a gente não ia saber ir a pé até o local. É uma emoção maravilhosa. Então lá eu pude andar por tudo, eu não tinha marcado horário, então acabei não sendo atendida pelo pessoal, que é só com hora marcada. E aí a Grazi tá ali com o Davi. Oi, vovó, eu te amo. Também amo vocês, viu? E aí o que aconteceu? Eu acabei conversando com as pessoas que também estavam lá visitando. Andei por tudo, vi tem todas as plantas ali ao redor, de quais são feitas os florais. Depois a gente saiu de lá, nós fomos almoçar lá no pub, onde o Dr. Bach almoçava, pena que já tinha passado do horário, eles não estavam mais servindo, mas a gente pôde entrar, conhecer onde o Dr. Bach fazia as refeições dele. Mas qual que foi a ideia então do Dr. Bach? Como eu disse para vocês, ele tinha uma ideia de formar um sistema de autocura, onde as próprias pessoas pudessem usar aqueles florais e elas pudessem então se curar, prevenir as suas doenças. E ele conseguiu chegar então a 38 florais
mais o Rescue, que a gente vai falar bastante ainda sobre ele daqui para frente. E no que ele se baseou? Ele se baseou na personalidade das pessoas, tá? Então ele diz que quem tem que ser tratado é a pessoa e não a doença. Diferente da medicina que a gente tem hoje, né, da nossa medicina convencional, em que você trata a doença e não o doente. Então, para entender um pouco essa diferença, o que eu quero dizer com isso? É muito comum duas pessoas que estejam com gastrite e forem médicos, podem ser até médicos diferentes, é comum que ambas saiam com o mesmo medicamento. Por quê? Porque vai tratar a gastrite. Quando a gente fala dos florais de Bach, eu posso ter duas pessoas com a mesma doença, no caso a gastrite, mas elas vão receber florais diferentes. Por quê? Porque o floral busca que ela faça um equilíbrio, né? Então, entende que a pessoa está em desequilíbrio e por isso que a doença está, então, aparecendo ali naquela pessoa. Uma vez que eu colocar a pessoa em equilíbrio, ela vai ter capacidade de autocura e se ela se mantém em equilíbrio, ela vai evitar a formação de novas doenças. Isso é o conceito das terapias holísticas, né? Então, os florais de Bach é uma terapia integrativa, é uma terapia vibracional, é uma terapia holística, aonde você equilibra a pessoa para ela evitar a doença e para ela, se já tiver adoecido, ela tratar a doença. Eu me lembro que eu nunca mais esqueci isso, porque é muito comum a pessoa chega para você e fala assim, eu que faço atendimento, eu quero um floral para enxaqueca, eu quero um floral para dor na coluna, problema de coluna, e aí a gente tem que fazer esse trabalho então orientativo, que o floral ele vai trabalhar essa personalidade da pessoa, essa emoção que está em desequilíbrio, e aí sim a pessoa pode se autocurar. Então, o que o Dr. Bach pensava? Ele pensava o seguinte, as pessoas podem ter acesso a essas 38 essências florais e mais o Rescue, e elas vão se tratando sempre, né? Tanto que na época ele foi bastante criticado pelo Conselho de Medicina, mas ele nunca tiraram ele do conselho, ele continuou lá afiliado, sem nenhum problema. E eu me lembro que quando eu comecei, que o primeiro curso que eu fiz de florais foi no ano 2000, e eu me lembro que eu tinha estética, e junto com a minha estética eu tinha um salão de beleza, e a cabeleireira estava fazendo a escova lá de uma cliente, e ela falou assim para mim, Fátima, a cabeleireira, ela sabia que eu estava fazendo o curso, falou assim, você não tem um floral aí? Ela falou, a fulana, né, o nome da cliente, ela tem muita TPM. Aí eu, feliz da vida, que ia poder ajudar a cliente com TPM e tal, liguei para a professora, porque eu estava no início do curso. Falei, professora Eliane, falei, professora, eu tô aqui com uma cliente que ela tem TPM. O que floral que eu posso indicar para ela? Claro que ela não me respondeu assim, porque na época não se usava falar isso, né? Mas se fosse hoje, ela teria dito assim, que parte, né, que eu expliquei para você que floral não é para doença, que você não entendeu, né? Porque é para pessoa. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter 10 pessoas com TPM e cada uma ter a TPM por um problema de desequilíbrio, de personalidade de cada uma, tá certo? Então, eu vou sempre procurar saber qual é a personalidade da cliente e aí sim eu vou colocar ela em equilíbrio para que ela, estando em equilíbrio, ela evite ter a doença, ou se ela já tiver a doença, ela consegue tratar essa doença. Então, eu vou dar 2 exemplos de tipos de personalidade. Então, eu posso ter uma pessoa
que é muito impaciente, né? Ela é uma irritada porque ela é impaciente. Então ela quer tudo na hora, né? Ela não gosta muito nem de trabalhar em equipe porque ela quer tudo muito rápido. Tudo para ela é devagar, ela acha que todo mundo é lerdo, né? E ela quer, tudo muito rápido. Isso em desequilíbrio vai levar ela a várias doenças. Então, digamos que no caso dessa pessoa levou lá a gastrite. Aí eu tenho uma outra personalidade, que é a personalidade que vive no passado, tá? O nome do floral, então, para impaciência é impatience. E que vive no passado é o Honeysuckle. Então, aquela pessoa assim, que naquele tempo é que era bom, né? Porque o meu marido é que era bom. Às vezes faz 30 anos que se divorciou e ainda tinha lá naquele tempo que eu era casada com fulano e que era bom, que a vida só tinha valor naquela época. Então, a pessoa vive no passado, sempre no passado. Esse desequilíbrio dela viver no passado pode levar ela a adoecer, né? E pode ser a tal da gastrite. Então, eu vou ter duas pessoas com gastrite, uma por desequilíbrio, porque é impaciente e quer tudo para ontem, e aí sofre, e a outra porque vive no passado, não vive o presente, não aproveita o presente, sofre, porque quando meu marido era vivo, porque na minha infância, né? Então não vive o presente. Então, tanto uma pessoa quanto outra tem que voltar para o equilíbrio. E o que é bacana disso? Que o Dr. Bailey estudou essas 38 personalidades e quando ela está em desequilíbrio, ele mostra como a pessoa é em desequilíbrio e que ela pode ter doenças, mas quando ela está em equilíbrio é maravilhoso. Então, ela pode vir para o equilíbrio. Então, isso é muito legal, porque a pessoa fica em equilíbrio. Então, os florais, eles são obtidos por método solar ou método de fervura. E lá, então, na Inglaterra, lá naquela região, eles produzem. Todos os florais são de plantas, menos um, que é de uma água de uma fonte, que é o rock water, que é de água, tá? Então os demais todos eles são de plantas. E então lá eles produzem a tintura mãe, e o que vem para o Brasil é aquilo que eu mostrei no comecinho aqui da live, que eu tenho eles aqui, né? Então o que vem para o Brasil são esses frascos, tem de 10 ml e de 20 ml. E quando a gente, então, indica, né? Se você é terapeuta, você indica. A cliente, então, vai a uma farmácia de manipulação e a farmácia de manipulação vai fazer para ela, então, esse frasco que a gente chama de frasco de tratamento. Então, esse que vem de Londres a gente chama de estoque e esse aqui é o frasco de tratamento. E num frasco de tratamento, eu posso ter, no máximo, 6 florais. E é muito interessante, quando a gente começa a estudar os florais, a gente acha que precisa de todos. Tá? Quando você começa a fazer o curso, você fala, meu Deus, eu preciso dos 38. Né? Conforme você vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, que o próprio floral te leva a esse autoconhecimento, a gente diz que é um processo de descascar cebola. Então, você vai se descascando e você vai conseguindo chegar nos florais. E é importante o que eu vou dizer agora. A gente tem floral de tipo e floral de situação. Por que é importante a gente entender? Porque agora eu vou começar a falar dos florais em relação à pandemia. Então, floral de tipo é a personalidade da pessoa. Então, ela tem que estar tratando por um longo tempo, tá certo? E de vez em quando ela ainda tem que voltar. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou impatience, é o meu floral de tipo. Eu tenho mais que um, né? Que a gente tem mais que um. Eu tenho um
bem forte, que é o em peixes. Então eu sou aquela pessoa impaciente. Quando eu termino de falar a frase, pedindo alguma coisa para alguém, eu já tô esperando que ela já tá fazendo, né? Eu falo assim: fulano, pode ver isso aqui para mim? E já tô achando que a pessoa já tá fazendo. Quer dizer, não deu tempo nem dela ouvir ainda e eu já tô... Então, assim, eu sou muito irritada com pessoas que têm um tempo diferente do meu. Quer dizer, eu acho que elas são lerdas, mas elas não são. É que eu sou muito acelerada. Então, eu sempre tenho que estar tomando impatience. Então, eu tomei por um longo tempo, melhorei muito, muito, né? De vez em quando eu sinto que eu tô dando uma recaída. E é tão interessante que quando você conhece o seu tipo e você toma aquele floral por muito tempo, quando você começa a dar uma recaída, você já se toca. Às vezes não precisa nem tomar o floral. Só de eu lembrar, olha, eu falo comigo, tá ficando impaciente, tá ficando impatience, aí eu já começo a ter o autocontrole. Às vezes nem precisa tomar o floral, mas sempre que possível eu tô tomando, justamente para quê? Para evitar essa aceleração que é o meu tipo de personalidade, o meu tipo de humor, né? É essa coisa acelerada, tá certo? Então, a gente tem isso, é um floral de tipo, mas você pode ter floral de situação, né? Então, assim, medo não é um floral seu, você não tem medo. Mas, de repente, você tem que passar numa rua escura, né? Que alguém falou que ali tem muito assalto, principalmente assalto muito mulher e tal. Você já começa, e você tem que passar ali, então você vai ter esse floral. Vou dar um exemplo. Eu nunca tive medo. Medo, eu vou falar um pouquinho dos florais de medo, mas assim, realmente eu nunca fui de ter medo. Eu não colocaria nenhum floral do medo, nós temos vários, como um floral de tipo meu. Mas teve um período da minha vida, quando eu fiz o meu curso de estética, eu morava em São Paulo, e eu fiz no Senac, e eu fazia à noite, porque eu trabalhava durante o dia. E eu saía, acho que 10h30 do curso, pegava o metrô, e aí eu tinha que descer lá em cima, numa rua, e descer umas 5 quadras até a minha casa. E eu tinha pavor, mas eu tinha muito medo. Por quê? Morar em São Paulo, né? Sempre morei no Paraná, morava no interior, morei em Harmonia, ali em Telêmaco Borba, super tranquilo na época, né? E aí tô morando em São Paulo e ainda tem que pegar o metrô, descer longe de casa e ir a pé. E ainda carregando uma mala enorme que eu tinha que levar todo o material da estética para as aulas práticas. Então aquilo para mim era horroroso. Então veja, naquele momento eu poderia ter tomado um floral de medo de situação. Claro, eu não conhecia floral naquela época, eu nem sabia que isso existia, mas eu tinha um medo bem específico. Medo de ser assaltada entre a estação do metrô e a minha casa. E para medos específicos, medos conhecidos, a gente tem um floral que é o floral Mimulus, tá certo? Então, se naquela época eu conhecesse o floral Mimulus, teria me ajudado muito. Por quê? Porque eu teria feito aquele mesmo pedaço, né? Mas sem estar liberando todo aquele estresse no meu organismo. Imagina 1 ano e pouco, toda noite, porque o meu curso era toda noite, passando por aquele estresse, né? Quanta coisa eu liberei ali, quanto hormônio, né? Que eu liberei ali, cortisol e tal, que se eu tivesse em equilíbrio, eu talvez não tivesse liberado, pelo menos não com aquela quantidade. Então, que doenças que eu posso até ter tido, né? Por conta daquele estresse que eu passei ali naquele momento. Então, é nisso que o floral nos ajuda. E é muito legal quando eu conheço os florais, que aí, é claro, eu vou primeiro conhecer qual é o meu floral de tipo e vou me tratar por um longo tempo com ele, mas eu também posso ir conhecendo os meus florais de situação.
Um outro exemplo que eu vou dar. Eu nunca fui muito de ter dúvida das coisas, né? Tem um floral chamado escleranthus, que é aquela que a pessoa tem dúvida entre duas coisas. Então, a pessoa que sempre chega atrasada é porque ela fica horas para decidir se ela vai com camisa azul ou com camisa verde. Então, é uma dificuldade. A pessoa tem dúvida entre duas coisas. Eu nunca passei por isso. Então, nunca imaginei o escleranthus como meu floral de tipo. Mas eu tive um período, uma época da minha vida, que o escleranthus era um floral de situação. Que eu não sabia, eu não conhecia o floral. Eu estava trabalhando, eu era assistente social, trabalhava no Açúcar União, lá em São Paulo, na Moca, e passei num concurso para trabalhar no tribunal na Praça da Sé. Veja, a dúvida foi, eu tinha uma semana para decidir se eu ia aceitar lá o concurso do tribunal. Foi uma semana de agonia, decidir entre vou para o tribunal ou continuo no Açúcar União. Claro que aí eu fiz uma coisa bem prática, eu coloquei de um lado quais as vantagens de um, quais as vantagens do outro, depois as desvantagens de um, as desvantagens do outro, e consegui tomar a minha decisão. Mas se lá naquele momento eu conhecesse os florais e eu tivesse tomado o escleranthus, eu ia tomar a decisão de uma maneira mais tranquila, sem sofrimento, tá? Sem angústia, sem ficar remoendo, sem ficar apavorada. Então, entendendo isso, que eu tenho floral que é de tipo, que é realmente da minha personalidade, e esse eu vou tomar por muito tempo e voltar a tomar toda vez que precisar, né? Ou eu tenho um floral de situação. Naquele momento, eu tô passando por aquilo e eu vejo que brota aquele tipo de personalidade e o que o floral pode me ajudar. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, não é? Então, com certeza, o primeiro floral, que mesmo quem não tinha absolutamente nada de medo, quando começou a se falar da pandemia, muitas pessoas passou a ter o medo como uma situação. Então, um floral para medo situacional, aquela situação. No dia a dia a pessoa não tem medo, um medo que limite, um medo sério, mas com a pandemia ela passou a ter medo. E nos florais de bar a gente tem alguns tipos de medo. O medo de causa conhecida. Então, medo de pegar o vírus, ficar doente e ir para o hospital. Esse é um medo, é o Mimulus, tá? Então, o floral do medo é o Mimulus. Agora, passou do medo, eu tô desesperada, eu tô apavorada, né? Eu tô assim, eu fiquei assim no começo, os 2 primeiros meses eu fiquei bem apavorada mesmo, né? Aí eu já tô um a mais do Mimulus, tá certo? Eu já tô assim, a gente fala que já chegou no terror. Aí já é um outro floral, é o Rock Rose. Nós temos ainda um floral que é para medo que aconteça alguma coisa com o outro. Então é aquela pessoa assim, ai, meu marido tem que sair para trabalhar, e agora eu fico aqui em casa, mas ele tem que ir, vai que ele pega doença, ai meu Deus, ele vai no ônibus. Então, aí é medo que aconteça alguma coisa com o outro. Aí esse floral é o Red Jasmine. Então veja, a gente tem vários tipos de floral. Tem um outro floral que é de medo de perder o controle. É aquela pessoa que perde o controle, ela tá com medo do coronavírus, aí ela sai para trabalhar. Aí ela encontra alguém sem máscara, ela já parte para briga, né? Então ela chegou a um ponto de perder o controle. Então ela tem medo de perder o controle, ela vai lá e já bate na pessoa que tá sem a máscara. Então veja, os florais do medo, nesse momento, eles são bem importantes. Não quer dizer que eu tomando o floral eu não vou adoecer, eu não vou ter o Covid, não faz nada em relação ao Covid. Mas ele faz com que eu lide
melhor com isso e não venha ter outras doenças depois por conta desse medo exagerado, desse estresse exagerado que eu estou passando nesse momento, tá ok? Então a gente tem esses do medo. O impatience, que eu já falei que é o meu tipo, da impaciência, também é bem interessante. Tem pessoas que têm uma impaciente ficar dentro de casa, desesperado, né? A pessoa não tem paciência, ela anda pra lá, anda pra cá, ela fala, meu Deus do céu, o dia não passa, o que eu faço? Então o impatience também é muito interessante nesse momento. Até porque você tá convivendo, muitos de nós, mais tempo com as pessoas. Mesmo sendo a nossa família, mas que quando todo um sai para o trabalho, outro sai para a escola e tal, esse convívio não ficou tão estreito. E aí você pode ter impaciência também em relação ao outro, aquilo que eu falei. Pede uma coisa, uma ajuda, a pessoa demora para ajudar, você já vai ficando impaciente com aquilo. Então tá na hora de você tomar aí um floral impatience. Também vale o beet. O beet é para intolerância, diferente de impaciência, tá? A impaciência, eu diria assim, a pessoa acha que o outro é lerdo. A intolerância é quando a pessoa tá fazendo diferente de você, tá certo? Então a pessoa fica intolerante, né? Você tá de máscara lá, o outro não tá, você já se estressa. Não tô dizendo que o outro que tá sem máscara tá certo, não, absolutamente. Todo mundo tem que usar máscara. Agora, você ficar intolerante com quem está sem máscara faz mal para quem? Para você. Porque você está sofrendo, está em desequilíbrio, tá? Essa sua intolerância está em desequilíbrio. Elaine, a gente pode tomar até 6 florais por vez nesse frasco aqui, tá? Você pede para fazer e o máximo de 6 florais por vez, tá ok? Então o beet é aquela pessoa que fica intolerante, tá certo? Ele acha que ele tá certo, né? E a gente tem visto aí gente arrumando briga na rede social. Gente, eu tenho um grupo da minha cidade, todo mundo se conhece, vivendo uma infância junto. Virou uma confusão, uma brigarada. Aí eu vendo os posts e é legal, se você faz o curso depois dos florais, se você... Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, se alguém quiser se tornar terapeuta floral e tudo mais. Você começa a ver os posts, você começa assim, esse é impatience, esse é beet, esse é vervine, né? Pela postura das pessoas, você já começa a ver que tipo dela que está em desequilíbrio, qual o tipo daquela pessoa, e pode nem ser o tipo, pode ser a situação, né? Uma outra, por exemplo, é o vervine. O vervine é aquele floral da pessoa eufórica, que quer convencer o outro. Tem muita gente assim. Então a pessoa, por exemplo, resolveu que ela vai fazer dieta. Aí ela anima com aquilo, e aí ela já quer que todo mundo na casa dela faça dieta, os amigos façam dieta, ela quer convencer todo mundo que tem que fazer dieta, porque daí ela tá fazendo a dieta da sopa, daí ela já manda aquela receita para todo mundo, ela começa a ligar para as pessoas, escuta, você tá fazendo a dieta, você fez a sopa, por que você ainda não fez? Ela quer convencer, né? Aquela pessoa que muda de religião e quer convencer. Esse é o vervine. E isso faz mal para a pessoa que é assim, então precisa equilibrar, tá certo? Agora imagina um vervine em tempos de pandemia. Ou mesmo ele não era vervine. E aí com a pandemia ele fica vervine, tá? É aquele eufórico. Então ele resolveu que ele vai convencer todo mundo que a vacina é ótima. Perfeito. Aí ele fica ligando para todo mundo, ele manda recado, ele descobre um monte de estudo científico e ele vai passando, ele vai enchendo a sua caixa de postagem. Daí ele te liga, ele pergunta se você leu e daí você já tomou a vacina, mas você viu que realmente é bom? E também é o contrário, né? Se ele achar que a vacina não é bom, aí ele vai achar um monte de coisa que estão falando que a vacina não presta, daí se precisar mandar fake news para isso ele vai mandar. Esse é o vervine. Então, ele quer convencer o outro, tá certo? Ele fica ali tentando convencer o outro a qualquer preço, de qualquer jeito, tá certo? O header
O header é aquela, em desequilíbrio, é aquela pessoa, né? Vamos dizer assim, uma vizinha que quando você tá saindo, que você encontra, você fala, ai meu Deus, queria ser transparente, né? Pra ela não me ver. Então, aquela pessoa assim que só fala dela, ela é pegajosa, ela te segura e ela conta, ela fala dela, ela conta. Imagina um header em tempos de pandemia. O header sofre com a solidão. Então, ele tem necessidade de ficar conversando, mas ele não deixa o outro falar, só ele fala. Então, imagina um header que ele já era header, né? Já é o floral de tipo dele, ou então ele tá agora, situação header, tá certo? Então é aquele que vai ficar te ligando toda hora, contando. Você sabe que eu acho que hoje eu senti febre? Você sabe que hoje eu acho que me doeu a cabeça? Nossa, eu tô espirrando. O que você acha que é? Será que eu tô com... Será que é isso mesmo que é o Covid? Você leu alguma coisa sobre isso? Você sabe quais são os sintomas do Covid? Ela fica te ligando toda hora, te mandando mensagem. Se você não responde, ela pergunta. E manda a qualquer hora, te manda mensagem às 3 da manhã. Tá? Esse é o header. Então, ela precisa cuidar. Nós temos o Paine. O Paine é a pessoa que tem culpa. Em condições normais, ela tem culpa. Ela acha que tudo que aconteceu, a culpa é dela. Agora, imagina se ela pegar o corona e passar para alguém. Aí ela vai se destruir, né? Então, ela já tá passando pelo problema da doença, né? E ainda ela tá se culpando porque ela pegou a doença e ela passou a doença para alguém. Então, ela precisa de Paine. É para se equilibrar, quer dizer que não tem culpa de nada, para ela lidar bem com essa situação e não ficar se culpando. Então tem muita gente se culpando aí em relação ao Covid, tá? Um outro floral que eu acho interessante, que eu tomei, né? Eu tô tomando vários, mas assim, que eu tomei foi o Wide Oat. O Wide Oat é para propósito de vida. Então, ele é muito legal, assim, para o adolescente que está decidindo o que ele vai estudar, o que ele vai fazer, se ele vai fazer, que curso que ele vai fazer, se ele vai fazer vestibular, se ele vai trabalhar, né? Então, é para propósito de vida. Eu nunca, assim, algumas vezes na vida que eu tomei o Wide Oat, assim, mudar de emprego, mudar de trabalho e tal, mas, em geral, não. Com a pandemia, eu comecei a tomar o Wide Oat, porque eu perdi meio que o propósito de vida. Porque daí era assim, e agora? Não posso trabalhar, tenho que ficar em casa, mas eu fico em casa, eu faço o quê? Aí vou me dedicar para o trabalho do serviço doméstico, vou continuar estudando, vou fazer curso ou vou dar curso? Né? Vou estudar mais a área de estética ou vou estudar mais a área de terapias? Então eu acabei tomando o Wide Oat para me dar o quê? Foco. Tá? Então tem muita gente sem foco, tá? O Wide Oat é o floral do foco, para te dar aquela juntada ali e te colocar no foco, tá certo? Quero falar de 3 florais sobre cansaço, porque é o que tá acontecendo com as pessoas. Então imagine aquela mulher que trabalha fora, que tem filho, mas que o filho fica o dia inteiro na escola, que ela tem uma diarista que vai lá, ajuda ela a cuidar da casa, tal, e tá tudo certo. Final de semana come fora, sai para passear, tá tranquilo. Aí veio a pandemia. Filho não pôde mais ir para a escola, a diarista não pôde mais vir, porque pode pegar a doença no ônibus, pode trazer para dentro da sua casa, enfim. A criança dentro de casa, mas você continua trabalhando, porque daí se criou o trabalho do trabalhar em casa, né? O office, home office. E aí o que acabou acontecendo com essa mulher? Gente, ela continuou fazendo o trabalho externo dentro de casa, continuou com as atividades todas da empresa, mas o filho, tá? Mais o filho, eu acho que podia pôr na caixa d'água, Juliana, esse floral, né? Mais o filho, mais os serviços de casa, porque daí ela não tem uma pessoa para ajudá-la e tal. Se ela for uma pessoa, ó, presta atenção, né? Que ela não traz para ela essa responsabilidade,
ela vai ter sérios problemas de saúde, tá certo? Então, ela vai ficar esgotada, tá certo? Ela vai ficar esgotada. Então, nós temos o olive, que é para aquela pessoa que tá consumida, que chora de canseira. Chora de canseira. Chegou na exaustão. O sonho da vida dela é dormir. Né? Se falar para ela assim, qual a coisa mais importante na sua vida agora? Ela fala, dormir. Né? Ela quer isso para ela. Ela precisa de férias, ela precisa dormir. Esse é o olive. Mais ainda, tem um pior, que é o oak. O oak é a planta carvalho, que a gente fala que ela quebra, mas não verga. É aquela pessoa que não delega, que ela fica ali sozinha, se acabando, entendeu? E ela não desiste por nada, ela não desiste por nada, ela não se entrega. E ela vai, e por isso que a gente fala que ele quebra, mas não verga. A pessoa morre, mas não desiste, tá? Então ela precisa urgente do oak, porque é o oak que vai dar limite para ela. Então o oak é aquela pessoa assim, que ela tá sozinha, que o marido não tá ajudando, que ela tá, o filho tá em casa, que era para ter ido para a escola e não vai, a casa tá toda suja porque a pessoa que vinha para ajudar ela não vem, e ela ainda quer manter tudo como era antes. Ela quer manter todo mundo organizado, o filho indo super bem na escola online, tá certo? Então, isso vai fazer com que ela adoeça, tá certo? Então, ela precisa do oak. E tem mais um do cansaço, que é o hornbeam. Mas o hornbeam, a gente fala que é meio do adolescente. É aquela preguiça da segunda-feira de manhã. É a pessoa que odeia a rotina. O hornbeam, você fala assim pra ele, levanta pra ir trabalhar. Ele, nossa, a pessoa dá um desespero na pessoa. Agora, ela levanta, vai, porque tem obrigação. Só que se lá por mais tarde você falar assim pra ela, ó, tem uma festa aí, vamos, tal, a pessoa topa, tá? Então a canseira dela é pro trabalho. Por isso que a gente fala que é a síndrome da segunda-feira de manhã. O olive não. O olive você fala assim, olha, eu tô te dando uma viagem aqui pra Paris, você vai hoje e tal. A pessoa é capaz de dizer, não, prefiro dormir, né? Eu não dou conta. Então a pessoa assim tá consumida, tá? Às vezes precisa até indicar essa pessoa fazer alguns exames para ver se não tá faltando algum nutriente e tudo mais, porque ela tá realmente acabada, tá? Então tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas com sobrecarga agora na pandemia, tá certo? Tem maridos que estão contribuindo, estão colaborando, maravilha, mas tem lugares que a mulher assumiu tudo para ela, o trabalho que já era dela na empresa, mais o trabalho de acompanhar a escola do filho online, mais o trabalho da limpeza da casa que a empregada não pode vir, entendeu? Então, tudo isso faz com que a pessoa fique bem mal. Então, ela precisa de um olive, né? E se ela estiver insistindo naquilo e achando que ela dá conta mesmo e tal, aí é um oak, tá certo? Ela precisa de um oak. Eu sou oak. Eu sou oak, eu tenho essa característica, então eu tenho que ficar bem esperta, porque eu vou inventando coisas, vou arrumando serviço, até que chega uma hora eu não dou mais conta, né? Aí eu adoeço. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Um outro floral que é interessante, que eu vou falar para vocês agora, é o floral, deixa eu ver aqui para você um pouquinho. É o rescue. O rescue, na verdade, ele é uma somatória de 5 florais, tá? Ah, eu esqueci de falar do Star of Bethlehem. O Star of Bethlehem, gente, é para trauma, choque emocional. Então, eu recomendo todo mundo que teve Covid e que ficou hiper apreensivo com a doença, meu Deus, será que eu vou morrer? Ou alguém da família teve e ficou apreensivo, ai meu Deus, será que vai morrer? Ai, será que vai ser grave? Será que vai precisar internar? Esse choque emocional, o floral é o Star of Bethlehem.
Então eu recomendo assim, que todo mundo que teve, ou alguém na família teve, que teve um estresse por conta disso, de um conhecido, que foi pro hospital e tudo mais. Tudo bem, Roseli? Boa noite. Então eu recomendo vocês usarem o Star of Bethlehem. Mas agora eu quero falar do Rescue, tá certo? O que é bacana do Rescue? O Dr. Bach, ele fez então os 38 florais, juntou 5 deles e fez Rescue. Rescue quer dizer socorro. É para as horas que a coisa tá preta. Então, por exemplo, o ideal é que a gente ande com Rescue na bolsa, né? Grudado ali. Então, você tá indo por um caminho lá, tem um acidente. Você vai lá ajudar e tal. A pessoa que se acidentou tá nervosa, assustada. Você pode dar um Rescue. Ou então, alguém acabou de ser assaltado. Ou alguém acabou de ter a notícia que tá com Covid ou com alguma outra doença. Ou então você vai no dentista e você tem horror a dentista, você pode tomar o Rescue, tá? Então, ele é para situação de emergência. Ele não é para tratamento contínuo. O que eu tenho visto? Muita gente compra o Rescue e fica tomando a vida inteira. E esquece que tem que tratar o seu caso ali, a sua personalidade. Então o Rescue é show de bola, né? Para essas situações de emergência. E ele colocou dentro do Rescue 5 florais. Só que se eu comprar esses 5 florais separados e misturar, eu não faço o Rescue. Porque não se sabe qual é a medida, né, que se usa para fazer o Rescue. Então, o que tem no Rescue, gente? Tem o Star of Bethlehem, que é esse que eu falei para vocês, que é para trauma, para susto, né? Para quando a pessoa fica assustada. O Rock Rose, que é aquele do medo, que eu falei quando a pessoa tá em pânico, né? O medo já superou, já virou pavor, né? O Impatience, quando a pessoa tá acelerada, então o Impatience vai ajudar a relaxar, a ficar calma, a esperar o socorro, né? Porque tem pessoa que quer sair correndo, quer ela mesmo andando lá pro hospital, então ele vai ajudar. O Cherry Plan, que é aquele que eu falei para vocês, quando a pessoa perde o controle, medo de perder o controle, e o Clematis, né? Porque é para evitar que a pessoa perca a consciência, que ela desmaie, tá? Que ela fique longe, assim, que ela nem sabe o que tá acontecendo com ela, tá certo? Então, aí se forma o Rescue. No meu blog, tá? Tem lá o Rescue com essa explicação, para que ele serve, e tem vários jeitos do Rescue, jeitos de tomar. Gente, tem Rescue em bala, em comprimido, tem em pomada, em creme, tá? Tomar em gotas, então é muito legal. Então o resto que a gente pode andar. Nesse período agora que a gente tá muito sobressalto, muito susto, muita coisa, cada dia uma coisa nova, né? Bacana tomar o resto, que dá pra se tomar assim, tá certo? Como que a gente toma se for tomar o Rescue? Você vai pegar 4 gotas, um copo com água, põe 4 gotas e vai tomando em pequenos goles, tá certo? Naquela situação de susto, de que você se apavorou com alguma coisa, ou recebeu alguma notícia ruim, soube de alguém que tá com a doença, ou mesmo você acabou de receber notícia que tá com Covid ou com uma outra coisa. Aí você pode tomar o Rescue. E aí vocês vão ver lá no blog, tem o Rescue que você pode tomar à noite, que daí ele tem um outro floral associado para você tomar à noite para acalmar os pensamentos. Tem também para tomar de manhã quando você tá muito desanimado, muito cansado. Então você tem essas opções, tá ok? É muito bacana trabalhar com floral. Mesmo quem não pretende ser terapeuta, não gostaria de ser terapeuta, vale a pena estudar. Para você, cada dia que você acorda, você tendo um autoconhecimento, você sabe que floral pode te ajudar naquela situação, tá certo? Alguma pergunta? Tô às ordens. Obrigada, Elaine.
Perguntas? Alguma coisa que vocês querem me perguntar? Então aqui tá, eu fixei o meu WhatsApp. Se alguém quiser me pedir algum material, né? Eu tô às ordens. Então, Antônia, né? Então, Antônia, duas coisas aí que a gente precisa ver. A gente tem, primeiro, né? Se a pessoa tem insônia, entender que tipo de desequilíbrio, em qual personalidade dela, ela tá desequilibrada, que tá fazendo com que que esse desequilíbrio leve ela a ter insônia, tá ok? Agora, se ela tá com uma insônia agora passageira por conta aí do Covid, ou etc e tal, ou não tá tendo um sono reparador como você coloca, aí pode ser o Rescue, que tem o Rescue para uso noturno, tá certo? Que você pode utilizar. Lá no meu blog tem o nome dele. Outra coisa, onde eu posso comprar, né? Então, as farmácias de manipulação vendem. Eu compro direto da Monas Flower em Campinas, que ela é a importadora no Brasil, tá? Mas você pode comprar em qualquer farmácia de manipulação, sempre, gente, pedindo pelo floral original, tá? O original, porque senão você acaba comprando, deixa eu ver aqui, ó. Ops. Né? Então, esse é o floral original. Você pode comprar em farmácia. Aí depois, Antônia, se você quiser me mandar um oi pelo WhatsApp, eu passo para você, tá bom? A dica. Mas sempre lembrando, o que tá levando essa pessoa a não dormir bem? Ela é impatience? Ela é bitch? Né? Ela é vervine? O que tá acontecendo aí? O que nela que tá em desequilíbrio? Que tipo de personalidade ela tem que tá em desequilíbrio que levou ela a perder o sono? A live vai ficar lá no Instagram, no IGTV. Aí se você entrou depois, você pode dar uma olhadinha no começo, que onde eu explico exatamente essa questão aí de que o floral, ele é pro desequilíbrio da pessoa e não pelo sintoma da doença, tá ok? Tudo bem? Mas aí pode até me dar mandar um oi ali que eu te oriento. Alguma pergunta mais? Então, lembrando que eu tô com uma série de lives todas as terças e quintas, 20 horas, né? Essa já é a nossa quinta live, todas estão lá no Instagram, estão aqui no Instagram, vocês podem assistir as outras. E quinta agora nós vamos falar sobre peeling, vamos falar de beleza, né? Como é que eu posso fazer um peeling legal? Começa agora o inverno, daqui a pouco, né? Já entrando o outono, e aí, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, os clientes vão voltar. E como é que nós vamos fazer peeling nessas clientes, tá ok? Ou na gente mesmo, né? Que eu vou falar sobre as diferenças entre os peelings. Então, quinta-feira, às 20 horas, a gente vai falar sobre peeling. Alguma coisa mais? Então, a Nadir entrou ali. A Nadir já fez o curso comigo. Fez o curso presencial de florais. Então, quando as coisas voltarem, a gente volta aos cursos, tá ok? E quero agradecer imensamente a presença de vocês. Nos vemos na quinta para falar sobre peeling. Um grande beijo e vamos tomar os florais para a coisa ficar em equilíbrio e todo mundo saudável. Um beijão!